Vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe nesses momentos, na transmissão da mensagem baseada na palavra dEle. Santo Deus, muito obrigado por esses momentos que Tu nos deste, neste culto tão bonito que estamos fazendo, bonito aos nossos olhos, e esperamos que seja belo aos Teus olhos, que Tu sondas o nosso coração, além de ver tudo o que acontece aqui. Queremos Te pedir que Tu aceites esse nosso culto, que seja, como falei, agradável a Ti, como tem sido a nós. E Te pedimos especificamente por momentos agora, em que estaremos transmitindo uma mensagem, um momento tão solene, do qual não somos dignos, mas confiamos na capacitação do Teu Espírito para isso. E é invocando a Ti, pedindo a ajuda do Teu Espírito no coração e na palavra daquele que prega e no coração de todos aqueles que ouvem, confiando em Ti previamente que Tu nos atenderás e Te agradecendo de antemão, em nome de Cristo, amém, Senhor. O pedido de Paulo, esse é o nosso tema hoje à noite, é o título de nossa mensagem, o pedido de Paulo. Que pedido é esse que ele fez que nós vamos analisar? É um trecho de uma epístola que ele escreveu, que ele expressa um pedido específico que ele faz a Deus por aquela igreja. E nós certamente haveremos de lucrar muito com esse pedido que o apóstolo fez. Nosso texto está numa epístola que ele escreveu quando estava preso em seu primeiro encarceramento em Roma. Ele escreveu 4 epístolas naquela ocasião, 4 epístolas inspiradas. E uma delas, a maior delas em tamanho e muito profunda, talvez um dos livros mais profundos de todo o Novo Testamento, ou de toda a Bíblia, é a epístola aos Efésios. Então vamos abrir lá em Efésios. Efésios capítulo 1, e antes de lermos o pedido em si que ele faz ao Senhor, por este grupo, vamos ler alguns versículos que ele vem falando antes de formular o seu pedido. Nesse capítulo, Efésios capítulo 1, existe um trecho muito longo, é logo praticamente o texto inicial com o qual ele abre a epístola, em que ele descreve as grandiosas bênçãos da salvação que aqueles que se converteram a Cristo usufruem. São vários versículos, é uma longa sentença, Paulo fala quase que sem poder parar. Parece até que ele está empolgado e vai falando uma coisa, vai falando outra, um ponto vai puxando o outro da grandeza da salvação com o qual o Senhor nos abençoou, e o resultado é uma obra-prima de exposição doutrinária aqui acerca da salvação que nós temos. Então, nós não vamos ler todo o capítulo, mas só alguns versículos para termos uma ideia melhor do contexto. Logo no versículo 3, estou em Efésios 1 e 3, ele diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí logo ele fala da predestinação, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Aí continua: e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Notem como Paulo aqui ele enfoca 2 aspectos temporais, entre aspas, pré-temporais, pós-temporal. Ele fala da eternidade passada, quando Deus nos escolheu, nos predestinou, e ele fala de algo que vai ocorrer por toda a eternidade. Nós vamos ser santos e irrepreensíveis perante Ele, isso vai durar eternamente. Então Paulo está aqui elastecendo o seu campo de visão, mostrando o tanto que está envolvido em nossa salvação, e ele fala que nós não só seremos santos e irrepreensíveis perante Ele, mas nós fomos feitos filhos de Deus, somos adotados como filhos. Isso mostra um relacionamento de intenso amor e de grandes bênçãos que Ele vai nos dar como filhos, com todos os direitos de um filho. Ele deu para nós, Paulo vem descrevendo. Então no versículo 7, ele fala de algo que foi fundamental para que isso pudesse acontecer. No versículo 7 ele diz, falando de Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, para que isso pudesse acontecer, foi preciso que nós fôssemos resgatados, comprados, libertados do pecado que nos prendia, que nos amarrava. Então fomos completamente libertos. Por quê? Pelo quê? Qual o preço? O sangue de Cristo. Aí ele continua descrevendo vários aspectos da nossa salvação. Deus nos desvendou o mistério da sua vontade. E lá no versículo 11, ele diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aí ele continua no 13.
em quem também vós, os leitores de Paulo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Notem como é riquíssima a descrição do apóstolo até aqui. Ele fala que grandiosas bênçãos foram recebidas por nós, fomos perdoados por Cristo, já comentamos isso, mas houve um momento em que essas bênçãos foram aplicadas à nossa vida prática, apesar de já tendo sido eleitos desde a eternidade passada. Ele diz que houve um momento em que nós ouvimos o Evangelho. Depois que ouvimos o Evangelho, então nós cremos naquilo que nós ouvimos e então Deus nos selou com o seu Espírito. E o Espírito Santo morando em nós é um selo, é uma garantia, é um penhor de que nós vamos usufruir a herança de Deus e que Deus vai usufruir a herança dele, que somos nós. Então, resumindo, é isso que Paulo vem dizendo aqui para os seus leitores. Vocês ganharam todas essas coisas. E então, chega no ponto que nós comentamos no início, o pedido dele. Mas, antes de falar desse pedido de Paulo, talvez alguns de nós, lendo aqui resumidamente esses versículos, tenhamos ficado, puxa, eu recebi mais coisas do que eu imaginava. É grandioso demais aquilo que eu tenho. Eu não consigo alcançar isso. E talvez dê até uma pequena inquietação de, puxa, é tanta coisa que eu não consigo alcançar. E a gente fica até um pouco frustrado e requieto com isso. É verdade. Aliás, é um bom princípio nós começarmos a ler essas coisas e nos sentirmos quase um pouquinho frustrados porque não conseguimos alcançar mais de uma grandeza tão grande que nós já temos. Pois, exatamente, em vista dessa irrequietude, dessa pequena frustração, entre aspas, de nós queremos alcançar mais e nos vermos tão limitados para compreender, então Paulo entra com o pedido dele. Versículo 15 em diante. Diz assim: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, olha só, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Agora Paulo vai dizer o pedido dele. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes. Ele vai dizer 3 pontos aqui específicos que ele pede a Deus para nos mostrar, para nos iluminar acerca deles. Vamos descobrir quais são esses 3 pontos. Versículo 18, para saberes qual é, 1, a esperança do seu chamamento, 2, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, 3, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Vamos já detalhar um pouquinho mais, até onde for possível, dentro da nossa limitação, esses 3 pontos. Mas antes de entrarmos nesses 3 pontos específicos, que Paulo pede que, no caso, os leitores dele compreendam, e Deus ilumine do alto para que nós possamos compreender esses 3 pontos, antes disso, é interessante nós lembrarmos o que ele disse no versículo 15. Quando foi que Paulo se animou para fazer essa oração por eles? Quando ele ouviu acerca de 2 pontos acerca dos leitores. Quais? Fé e amor. Fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Isso é a marca de alguém que é crente. Aliás, fica claríssimo aqui que essa oração que Paulo faz é por pessoas que são verdadeiramente convertidas. Não é uma oração pedindo conversão de pessoas. Poderia ser, nada de errado com isso, pelo contrário, devemos orar pelas pessoas que não conhecem a Cristo, claro. Paulo nos diz que devemos orar até pelas autoridades, mas independente disso, mas o caso específico aqui é uma oração por pessoas que já são convertidas, é evidente aqui. Tanto que Paulo diz, eu ouvi a fé que vocês têm e o amor que vocês têm, então vou pedir tudo isso por vocês. Interessante esse aspecto de fé no Senhor Jesus. Talvez você diga, mas tanta gente tem fé no Senhor Jesus, será? Quando fala aqui que fé no Senhor Jesus Cristo está envolvido muito mais do que simplesmente ouvir falar de Cristo, ou crer. Não, eu creio que Jesus Cristo veio há 2000 anos, morreu numa cruz, ressuscitou, está vivo agora. Muita gente diz que crê nisso. Nós vivemos num país que se chama cristão. Existem vários países no mundo que são oficialmente cristãos e creem. Não é estranha a ideia de Cristo. Mas olha, crer em Cristo é muito mais do que conhecer alguma coisa acerca dele. Envolve conhecer verdadeiramente quem é a pessoa dele e a obra dele. Quem é a pessoa dele? Ele é Deus, Deus onipotente, Deus
que sempre existiu, Deus eterno, um com o Pai, apesar de distinto do Pai, mas é um com Ele em essência, que encarnou, tornou-se um ser humano, ganhou uma nova natureza ao nascer aqui, e já passando para a obra dele, isso teve um objetivo, ele morrer no lugar de todas aquelas pessoas que não tinham jeito de serem salvos, mas ele morreu por aquelas pessoas, para que elas, simplesmente crendo no sacrifício deles, fossem completamente perdoadas, porque ele terá pago o nosso pecado. Então, isso é bem resumido o papel dele, o que ele veio fazer. Então, se alguém diz: olha, eu creio em Cristo, mas eu acho que para eu ser salvo, eu preciso fazer alguma coisa também. Não está crendo. Não está crendo em Cristo. Eu creio em Cristo, mas eu também acho que devem ter outros intermediários entre Deus e os homens. Não é só Ele. Eu creio nele, claro que eu creio. O Cristo é Filho de Deus, mas eu também eu invoco outras entidades, outras pessoas entre Deus e Ele e tal. Não está crendo nele, porque a Bíblia diz que Ele é o único caminho. Qualquer outra ideia que seja contrária às Escrituras, tanto no que diz respeito à pessoa dele ou à salvação em si, que é segura nele, tão somente nele, pela fé que ele mesmo nos dá, qualquer outro caminho não está crendo verdadeiramente no Senhor. Essa fé é muito profunda, ela envolve não só o conhecimento da doutrina em si acerca dele, é importantíssimo, claro, temos que crer na doutrina. Aliás, Paulo disse lá: depois que ouvistes a palavra da verdade, tendo nele crido. É muito importante, mas envolve não só conhecer essas coisas e crer, envolve um relacionamento pessoal com ele, confiar nele diretamente e entregar sua vida a ele, em confiança, em entrega completa, em obediência. Tudo isso está envolvido aqui nesse crer no Senhor Jesus. Isso é que determina alguém que seja realmente um crente. Mas Paulo, além desse aspecto, digamos, vertical, que ele diz, a sua fé no Senhor, mas há um aspecto horizontal, que demonstra que aquelas pessoas eram realmente convertidas. E esse aspecto horizontal, o que é? O amor para com todos os santos. E é interessante que o Senhor Jesus, pouco antes de partir, ele disse para os seus apóstolos, eu estou parafraseando, mas no amor que vocês vão ter uns com os outros está a evidência que vocês são meus, e o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos no amor que vocês têm uns pelos outros. Então, uma prova de que alguém realmente conhece o Senhor Jesus é que nutre uma afeição muito especial, específica para com o povo de Deus. Claro que nós devemos amar também as pessoas que não são convertidas, digamos assim. Nós amamos nossos parentes, nossos amigos e até os inimigos, a Bíblia nos manda amar, mas há um aspecto de amor que é exclusivo, restrito, específico para outros irmãos na fé. E é por isso que às vezes, mesmo nós tendo problemas de relacionamento com irmãos, somos pecadores, vivemos debaixo do sol, às vezes existem atritos, às vezes existem rupturas, sim, mas mesmo assim, o que deve prevalecer é: eu respeito ao meu irmão em Cristo, eu o amo, posso ter dificuldades de andar junto com ele, mas eu o respeito, não quero o mal dele, oro por ele, e o que estiver ao meu alcance, eu quero ajudá-lo. Pronto, essa atitude e um respeito muito grande, entendendo que aquela pessoa tem o Espírito Santo tanto quanto eu tenho, é muito valiosa aos olhos de Deus. Esse tipo de amor mesmo é algo característico do crente. E uma igreja ou pessoas que não manifestam isso em nenhuma medida, provavelmente estejam revelando que não conhecem ao Senhor Jesus. Pois bem, então Paulo diz: tendo ouvido essas duas coisas, a fé para com o Senhor Jesus, o amor para com os homens, então eu peço a Deus que dê para vocês essas coisas que ele enumerou aqui. Fica evidente que se trata de uma iluminação do alto, não é algo que eles possam ter por si mesmos, porque ele diz: Senhor, que tu ilumines o coração dele, é o que vem do Senhor. Vamos falar um pouquinho disso adiante. Mas quais são esses 3 pontos específicos que nós comentamos aqui? Interessante ver cada um deles e bem resumidamente o que Paulo quis dizer com isso. Bom, primeiro ponto, estamos no versículo 18. Para nós sabermos, a esperança do seu chamamento. O que é chamamento? O chamamento é quando Deus lhe chamou para ser salvo. É quando você ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, ficou impressionado, se viu pecador e disse: Senhor, quero te aceitar como meu Salvador. Deus estava lhe chamando, é o chamado eficaz de Deus, é o que marca a sua conversão. Então, que você responde a esse chamado crendo e se arrependendo, é a conversão, é o momento em que você se entregou ao Senhor. E ele fala de a esperança desse chamamento, há algo muito grande envolvido nisso,
grande demais. Imagine se que você foi beneficiado com alguma coisa terrena, talvez ganhou uma bolada de dinheiro com alguma coisa aí, um sorteio, sei lá o que foi, ou conseguiu uma bolsa para estudar num lugar muito privilegiado, ou conseguiu um trabalho espetacular, ou um casamento maravilhoso, que é muito bom, ou filhos que você tem, ou seja o que for, que existem muitas dessas coisas que são muito boas, algumas dessas são bênçãos de Deus, alguns desses pontos, não tenha dúvida, mas o que quer que seja que você obteve debaixo do sol, não se compara com o que você ganhou ao se converter ao Senhor, porque nossa vida é efêmera, ela passa muito rápido. Quaisquer que sejam os problemas que nós enfrentamos aqui, vão embora rápido. Quaisquer que sejam as bênçãos que nós temos aqui terrenas, os benefícios, as alegrias, elas vão embora rápido, é muito fugaz. Mas o que nós vamos ter na eternidade é eterno e muito mais profundo e é glorioso, não se compara com as melhores coisas que nós temos aqui. E Paulo diz, eu quero que vocês entendam o que está envolvido na sua chamada, em outras palavras, na sua conversão, no momento que você aceitou o Senhor, que você ouviu a voz dele e disse sim. O que está envolvido nisso é muito grande. Eu peço que Deus abra os seus olhos para que você entenda isso. Mas o segundo ponto, o que ele diz aqui no versículo 18? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Interessante esse aspecto aqui. Nós temos uma herança muito gloriosa no céu, isso aponta para o futuro. O primeiro ponto aponta para o passado, a sua conversão, né? E o que está envolvido na conversão que já aconteceu com você, se você é um crente. Agora ele aponta para o futuro, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Agora, os mais atentos aqui, aliás, eu achei muito interessante que o Jailson comentou no testemunho dele. Um dos grandes benefícios de estudar no seminário é que a gente aprende a estudar a Bíblia e tirar mais coisas dela, extrair mais pontos que uma leitura superficial não nos faz entender muitas coisas. Mas quando nós mergulhamos mais fundo e garimpamos, existe tanta coisa maravilhosa. E aqui ele diz, os mais atentos já devem ter percebido, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Herança de quem? Quem é o sujeito aqui? A herança de quem? Quem são os herdeiros aqui, digamos assim, da sua herança nos santos? A herança é aquilo que nós vamos herdar ou quem vai herdar, digamos assim, dentro dessa frase aqui? Herança de Deus. Deus que vai nos, entre aspas, herdar. Nós somos a herança, é isso que Paulo está dizendo nesse texto. Perceberam? Alguns podem estar um pouco confusos aqui. Olha, nesse texto aqui, Paulo fala de herança 3 vezes. Nós lemos 2 vezes aqui, uma está no versículo 11 e outro no versículo 14. Versículo 11 diz, nele, digo, no qual também fomos feitos herança. Quem é a herança? Quem é que está herdando? Nós somos a herança. Mas no versículo 14, o que diz? O qual o Espírito Santo é a garantia, o penhor de quê? O que diz na sua Bíblia? Nossa herança. Perceberam que existem 2 aspectos nessa herança? Essa herança tem um aspecto duplo. Nós vamos herdar e diz que nós somos a própria herança de Deus. Ele vai nos possuir, nos ter. É fantástico isso. Parece até uma contradição. Afinal, de quem é essa herança? Nós somos os herdeiros ou nós somos aquilo que será herdado? Os 2 pontos, os 2 aspectos. Nós vamos ter uma herança que Deus está preparando para nós. E nós vamos ser a própria herança que Ele vai ter, que Cristo vai ter, que o Pai deu ao Senhor Jesus Cristo. Os 2 aspectos estão envolvidos. Nós vamos usufruir de maravilhas no céu. E é interessante, imagine uma situação em que alguém prepara um ambiente maravilhoso, um local maravilhoso, aprazível, próspero, e dá para alguém herdar. Pronto, você fica lá, pode herdar para o resto da sua vida. Mas aquela pessoa não vai ter nenhuma comunhão com o doador. Não é assim com o nosso Deus. Deus não simplesmente preparou um local para nós habitarmos eternamente maravilhoso. Não, Ele vai estar em comunhão íntima conosco, a tal ponto que essa figura aplica para Ele nos herdando. Ele dando ao Filho, a nós como herdeiros. Nós somos a possessão dele. Ou seja, há um relacionamento profundo, maravilhoso, sublime entre ele e os seus herdeiros. Por isso que há 2 aspectos envolvidos aqui na herança do Senhor. Estão percebendo? E seja como for, nós vamos ter muita glória, porque aqui fala de que Paulo pede que nós entendamos a riqueza da glória da herança de Deus nos santos, que somos nós. Ou seja, Deus vai nos receber e imagine a glória que nós vamos ter com o Senhor, a alegria que nós vamos dar ao coração dele,
já com o pecado completamente varrido de nós, sem nem mancha de pecado, livres da própria presença do pecado para sempre, Deus vai se deleitar conosco, assim como Ele se deleitou no Senhor Jesus Cristo, sempre, 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 e de modo específico na sua encarnação. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, que não tinha nenhum pecado, pois Deus vai se alegrar conosco nisso, porque o nosso pecado foi pago pelo Senhor. É muito grande aquilo que nós temos. Talvez alguns estejam pensando, está meio confuso, é muito profundo. Eu digo, eu sei, e você pensa que é fácil nós entendermos. É um oceano profundo as coisas que o Senhor nos deu. Por isso que Paulo pede, Senhor, abre os olhos para que eles entendam, para que eles saiam da superfície e entendam mais isso. Seja como for, Paulo fala do nosso passado, o seu chamado, o que está envolvido no seu chamado, fala do nosso futuro, a glória da herança que vocês vão ter com o Senhor e que vocês vão ter sendo herança dele. Perceberam aí? Está complicado até aí, deu para entender esses dois aspectos da herança, né? E finalmente o terceiro ponto que ele fala, bom, falou do passado, falou do futuro, então fala agora do presente, o que está entre esses dois pontos, nessa moldura aqui. Está no versículo 19 agora. Diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo transborda de palavras muito parecidas umas com as outras aqui. Parece que ele está tão empolgado que ele repete o mesmo sentido em palavras diferentes. Eu creio que ele usa essas palavras, por exemplo, ele diz suprema grandeza, ele coloca de uma forma muito grande isso, do seu poder, para com os que cremos. Aí ele fala eficácia da força do seu poder. 4 palavras que ele usa aqui, todas significando algo parecido. Então fala de um poder muito grande que Deus tem, um poder ativo, que é como se fosse um poder em operação mesmo, eficazmente. Ele usa palavras que completam uma a outra e completam um quadro de algo muito forte, que, segundo ele diz aqui, está à nossa disposição. Talvez os mais atentos tenham percebido uma frase aqui que tenha ficado um pouco confuso. Qual será essa frase no versículo 19? Que assim que a gente lê, diz, mas o que será que Paulo quis dizer com isso? Qual será esses 3 termos que ele usa? 1, 2, 3, 4, 5 palavras que ele usa aqui, que parece limitar o poder de Deus. Que palavras são essas? Para com os que cremos. Paulo está falando que Deus tem um poder enorme, que ele descreve aqui, como comentei, usando várias palavras que somam e completam um quadro muito forte. Mas ele diz que todo esse poder está à disposição de nós, quer dizer, para com os que cremos. Os crentes, aliás, ele está sendo coerente com o que ele diz desde o começo. Ele fala várias vezes aqui de crer, ouvir a fé que tem no Senhor Jesus. Ele está falando para crentes. Mas eu tinha ouvido dizer que Deus é onipotente. E a onipotência dele não depende de pessoas. Mesmo quem não crê nele, é contra ele, mas mesmo assim, ele continua sendo onipotente, ele não deixa de ser, não é algo relativo. Aliás, muita coisa hoje na vida é relativa, né? O pós-modernismo em que vivemos, cada um tem a sua verdade. Se você crê naquilo, aquilo se tornou verdade. Você não crê, aquilo não é verdade. É loucura isso. Mas enfim, será que o poder de Deus depende da pessoa crer ou não, ou ele é poderoso em si mesmo? Claro que ele é poderoso em si mesmo. Mas então por que Paulo diz, para com os que cremos? Porque ele está falando de um aspecto do poder dele específico para aqueles que são dele. Claro que Deus pode fazer o que ele quiser, com quem ele quiser, e faz o que ele quer. Mas o Paulo está falando, olha, o poder que Deus tem, um poder para o seu benefício, um poder, digamos, salvífico, um poder que abençoa, que beneficia você. Esse poder é para os crentes. Os que não são convertidos não têm esse poder. Deus poderia, mas e é onipotente. Mas esse tipo de manifestação do poder dele é restrito para os que creem. E os que creem não usufruem desse tipo de poder secreto, entre aspas, aos olhos do mundo, misterioso, entre aspas, aos olhos do mundo. O mundo não entende, porque só sabe quem é salvo. Esse tipo de poder é restrito para nós. E é o que Paulo pede, Senhor, abre os olhos deles para que eles percebam esse poder tão grandioso que essas pessoas têm. Como será que esse poder se manifesta em nossa vida? Mas antes de falar isso, vamos ler o próximo versículo, que ele dá mais luz acerca de como é esse poder. Antes de responder essa pergunta, como é que esse poder se manifesta. Olha o versículo 20. Ele dá um exemplo. Quando é que Deus manifestou esse poder que está à sua disposição? Olha o versículo 20 aí.
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aí Paulo continua falando da exaltação de Cristo, que é espetacular o que ele diz, mas eu não vou nem ler, porque vai desviar o foco do nosso assunto aqui, mas fica aí, leia depois em casa e você vai vibrar com o que está escrito, mas vamos ficar só até o versículo 20, ele fala do aspecto da exaltação de Cristo. A obra de Cristo tem dois aspectos, dois degraus, digamos assim, o aspecto da humilhação, quando ele encarnou e morreu na cruz, mas também tem um aspecto da exaltação. O que é isso? A ressurreição, a ascensão até o céu e o fato dele sentar-se à direita do Pai. Então Paulo fala aqui, enfatiza bem esse segundo aspecto. É evidente que o poder do Pai em relação ao Filho esteve presente em toda a vida dele, não tenha dúvida disso. Desde o momento da encarnação de Cristo, quando ele desapareceu do céu e apareceu no ventre de Maria, ainda como um embriãozinho ali, já foi um milagre, já foi algo que nós não entendemos, mas o poder de Deus estava em operação durante toda a gestação de Maria, o nascimento virginal, ele nasceu, todas as fases do crescimento do Senhor Jesus, enfrentando um mundo terrivelmente hostil, mas enfrentando firme, sem nenhuma mancha de pecado. Aliás, foi comentado hoje na mensagem do pastor Valnei, que durante a época da encarnação, os demônios estavam como que em ebulição aqui, nunca se ouviu de uma atividade satânica tão grande, ali parece que estavam perturbados, porque Cristo estava entre nós, pois Cristo enfrentou tudo isso, e seguiu a vontade do Pai em tudo, sem ter desobedecido, sem ter desobedecido, obedecendo em tudo, e com grandes manifestações de poder. Olha os milagres de Cristo, ressuscitando mortos, acalmando tempestades, tudo isso, o grande poder que Deus teve na vida dele. Então, o poder de Deus acompanhou o Senhor Jesus durante toda a sua encarnação, evidentemente. Mas o exemplo que Paulo usa aqui é do poder que foi exercido na exaltação dele, na ressurreição, e subiu ao céu e está entronizado do lado do Pai. Mas por que Paulo usa esse? Talvez porque seja o momento em que ficou mais evidente aos olhos de todos o quão Deus age em favor daqueles que lhe agradam. Talvez porque fique muito evidente isso. Ele ressuscitar o Senhor Jesus Cristo foi algo grandioso. Então, talvez seja por isso que Paulo enfatize esse ponto da exaltação do Senhor Jesus. E trazendo para nós, como é que esse poder de Deus, que é específico para os crentes, como é que ele se manifesta em nossa vida? Seria bom se nós tivéssemos tempo para abrir agora para testemunhos, digo, olha, mostre como o poder de Deus operou na sua vida. Eu estou certo que iam sair coisas muito valiosas aqui. Provavelmente você ia se lembrar de tentações que foram vencidas, momentos que você não ia resistir a uma tentação enorme, você ia cair, disse, Senhor, socorro, eu não vou resistir, mas me ajuda. E quando viu de alguma forma, como que desfazendo uma fumaça, Deus lhe refez e você conseguiu enfrentar aquilo, não caiu e aquilo nem lhe tenta mais. Talvez assim, talvez momentos em que você foi dormir abatido, muito desanimado com tantas notícias ruins que acontecem em nosso mundo, ao nosso redor, em nosso contexto, tanta coisa trágica que acontece, só noticiários horríveis e doença, isso e aquilo, tanta coisa ruim, às vezes a gente fica abatido e o mundo cada vez mais louco e tal, e você às vezes fica abatido, mas aí quando você acorda, está revigorado e não, eu quero continuar servindo, eu não vou desistir de servir o meu Deus de jeito nenhum, está renovado no melhor dos sentidos. Que é isso, é poder puro. Não pense que é força sua não, porque não é. Irmão, se fosse depender da nossa força, eu não estaria aqui pregando. E provavelmente você não estaria aí sentado. Ou quem está ouvindo também não estaria ouvindo agora, onde quer que seja. Se fosse depender do nosso poder, porque a gente já teria desistido até da vida cristã. Mas não é o nosso poder que nos mantém firmes, é o poder do Senhor em nós. É milagre puro restaurar nossa mente. Quantas vezes nós estamos confusos com alguma coisa, não vemos alternativa e Deus vem, nos tranquiliza e nos mostra um caminho tão claro. Um poder que se manifesta de uma forma tão tranquila, suave, quantas vezes de uma forma terna, afetuosa, enchendo o nosso coração de alegria. Quantas vezes estamos tão tristes, decepcionados, talvez com alguém, com alguma pessoa que nos magoou, arrasados mesmo, mas sentimos aquele amor pelo Senhor tão forte em nosso coração, nós somos acalentados. Parece que aquele que disse, venham a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Parece que ouvimos do nosso lado, e nós somos revigorados. É muito poder. Poder para fazer aquilo que você entende que Deus quer que você faça, mas você não tem coragem. Eu tenho medo de fazer isso, servir em algumas áreas. Mas Deus diz, vai, e você enfrenta. E quando você vê, foi tão tranquilo, olha, eu nem tive medo na hora.
Estava tranquilo, parecia que estava conversando com meu amigo aqui, ou talvez falar em público, ou dar uma aula, ou um testemunho, ou servir de outra forma, ou evangelizar, seja o que for, ou conversas difíceis com alguns irmãos, seja o que for. Quantas vezes nós achamos, eu não vou conseguir, mas eu entendo que Deus quer que eu faça, eu vou, Senhor, me ajuda, e é tranquilo. E você vê, puxa, é o poder de Deus lhe capacitando para servi-lo. Muitas manifestações do poder de Deus em nossa vida. E é tão grande, e às vezes de uma forma tão discreta, que passa despercebido, nós nem percebemos que foi Deus que lhe livrou daquilo, ou lhe capacitou, que Paulo diz, Senhor, faz com que os crentes entendam esse poder que Ele tem à disposição deles. Enfim, irmãos e irmãs, Paulo pede aqui que Deus conceda aos que são dele, essas três coisas, que eles entendam, Senhor, o tamanho do chamamento, da chamada, da conversão, o poder que eles têm hoje à disposição deles e também a glória do porvir. Aliás, uma coisa interessante também, ele diz que o poder que nós temos foi exercitado em Cristo na ressurreição e vai ser exercitado em nós também, porque nós vamos ressuscitar tanto quanto o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou literalmente, ele morreu literalmente e ressuscitou. Isso vai acontecer conosco, a não ser que sejamos arrebatados. Então, nem morrer nós vamos ser glorificados diretamente. Mas, se nós morrermos antes do Senhor voltar, nós vamos ser ressuscitados tanto quanto ele foi. Ou seja, o poder que ele usou em Cristo vai usar na sua vida. Irmãos, não há o que temer. Talvez nós estejamos com alguma doença e fiquemos com medo. Será que eu vou morrer dessa doença? Se morrer, olha o que vai acontecer com você no futuro, você vai ser glorificado, seja morrendo hoje, ou daqui a 30 anos, ou 5, ou não sei, o seu futuro é esse aqui, vai ser glorificado tanto quanto o Senhor foi, e vai se assentar com Ele. Ele diz, uma das igrejas de Apocalipse, aquele que venceu vai sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono com meu Pai. Nós vamos participar até disso, ou seja, isso é o futuro que está ao nosso, diante de nós, e é o poder, pegando o fio da meada, que enquanto esse tempo não chega, está à nossa disposição para nós podermos vencer o mundo. O Senhor Jesus diz, eu venci o mundo. E João diz na sua primeira epístola, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Ou seja, nós podemos vencer o mundo como o Senhor Jesus venceu, porque temos o poder dele próprio em nós. E é esse o poder que Paulo pede que nós entendamos. E interessante, já quase concluindo, o que nós vimos até aqui desse pedido que Paulo faz? Fica evidente que os crentes, apesar de terem um conhecimento dessas coisas, um mínimo que seja, é só a superfície. Perceberam? É evidente que um pouco disso todos os crentes sabem, não tenha dúvida. Se alguém é um convertido, ele sabe que ele se converteu e algo muito grande está envolvido, ele sabe que Deus está dando o seu poder para nós hoje, ele sabe que terá um futuro glorioso. Todo crente sabe disso de alguma forma, nem que seja bem pouquinho, digamos assim. Mas é, como falei, pouquíssimo perto do que nós podemos ter, é o mínimo. Por isso que Paulo diz, Senhor, abre os olhos dele para que eles vejam, né? Quem é que nos dá esse poder? Já comentamos, é o próprio Deus, vem de uma forma soberana, sobrenatural. Isso pode até nos desestimular. Então não está ao meu alcance não, é algo que vem do Senhor. Irmãos, vem de Deus, o Deus que nos ama e quer nos abençoar. Ou seja, o fato de lembrar, olha, isso não depende de nós, não depende do nosso mérito, não depende da nossa capacidade, Ele é que dá diretamente. Amém, porque o nosso Deus lhe ama muito mais do que qualquer pessoa no mundo. Ele quer o seu bem, e Ele está lhe ouvindo em tudo, Ele nos ouve. Então isso nos deve servir de estímulo. Que bom que não está ao meu alcance, mas Ele nos dá. O Deus que me ouve, Ele está nos ouvindo agora mesmo. Ou seja, é um conforto muito grande saber que está ao nosso alcance. Além de ser um conforto de saber que toda essa sabedoria, essa revelação, como ele diz, do autoconhecimento, do conhecimento dele próprio e tal, que fala de iluminação, além desse conforto que ele nos dá de saber dessas coisas, nos faz estar mais apegados a ele e nos faz lembrar de um ponto muito importante. Nossa vida cristã começou de uma forma sobrenatural, porque nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados e ele soberanamente nos abriu os olhos e nos fez enxergar. Irmãos, esse aspecto sobrenatural de Deus estar em contato conosco e dando aquilo que nós não podemos ter por nós mesmos,
permanece durante toda a nossa existência. Nossa vida cristã nunca vai deixar de ser algo sobrenatural, na medida em que está ligada a um link entre nós e o Senhor que está nos céus. É sempre algo sobrenatural. Tem que ter esse relacionamento, senão deixa de ser vida cristã. Ou seja, nós continuamos dependendo do Senhor, tanto quanto nós dependemos na nossa conversão. Não é que se converta de novo, conversão é só uma, não tenha dúvida disso. Mas permanecer no Senhor em comunhão é algo dia após dia. Não pense, já me converti, então pronto, vou esquecer de estar em comunhão com Cristo, trabalhando por essa comunhão, vou esquecer porque eu já sou salvo. Não faça isso, nós precisamos disso. E interessante, um parêntese aqui. Quais são as duas ordenanças que a igreja foi ordenada a fazer? Batismo e ceia. O batismo acontece uma vez na vida de cada crente. Porque simboliza a conversão que só acontece uma vez. Mas a ceia aponta para quê? Quantas vezes a ceia deve acontecer? Várias. Porque sabe para que ela aponta? Ela aponta para a nossa continuidade no Senhor. Nós nos alimentamos dele. Claro, há vários sentidos ali embutidos na ceia, mas um deles é isso, a necessidade de permanência no Senhor dia após dia. Por isso que nós temos que cear, mês a mês no caso, mas demonstrando, eu preciso do Senhor continuamente, preciso da comunhão com Ele, do poder dele sobrenatural, tanto quanto eu precisei na conversão. Não mais para ser salvo, mas para permanecer em comunhão com Ele. Eu preciso disso. E isso fica bem significado ali na própria ceia. Precisamos estar colados nele e ele vai nos dando esse poder, não tem perigo dele não dar, porque ele quer dar. E agora, finalmente, para concluir, será que existe alguma participação nossa que deve estar envolvida nisso, em nós termos o coração iluminado para conhecermos essas coisas? Em outras palavras, será que essa iluminação que estamos enfatizando que vem do Senhor é sobrenatural, não vem de nós? Estou enfatizando isso, com certeza, não tenha dúvida. Mas será que Deus requer de nós alguma participação humana para que então Ele faça isso? Eu entendo que sim. Como é isso? Vocês já repararam que os milagres de Cristo normalmente contavam com a participação humana? Não que o homem pudesse operar o milagre, não podia, totalmente do Senhor, mas ele fazia parte humana até onde fosse possível, e então Cristo operava o milagre. Vários milagres nós poderíamos citar como exemplo disso, mas um que fica bem evidente foi o primeiro sinal que ele fez, o primeiro milagre, qual foi? Transformou água em vinho nas bodas de Caná, no casamento em Caná. Notaram a participação humana ali que foi fundamental dentro da vontade dele? Ele disse, encham as talhas de água. As talhas que eles encheram de água, ele transformou em vinho. Se eles tivessem enchido 2 talhas, eles iriam usufruir de 2 talhas de vinho. Se eles tivessem enchido 20 talhas, eles iriam usufruir de 20 talhas de vinho. O poder foi do Senhor, mas ele quis manifestar o poder na medida em que as pessoas fizessem a parte humana. Ou seja, há uma relação aqui. E qual seria a parte humana para nós podermos fazer para que o Senhor pudesse nos dar essa iluminação que vem dele, para entendermos a grandeza da nossa herança, o poder que nós temos, o significado da conversão? Qual é a parte humana? Sabe qual? Mergulha nessas verdades. Aliás, coisa interessante, nós começamos aqui a nossa mensagem lendo qual versículo? Quem lembra? Teste bíblico aqui. Beleza, versículo 3, e lemos vários versículos do 3 até chegar no nosso texto, que é o versículo 15. Ou seja, Paulo não começa a carta logo dizendo, olha, eu estou orando para que Deus encha vocês de iluminação do conhecimento dele. Não. Antes de dizer que pedia isso, Paulo primeiro explicou para eles, até onde era possível, sobre o assunto. Falou, como lemos, da predestinação, da redenção, falou que cremos quando ouvimos a palavra, que ele nos selou com o Espírito, que nós vamos ser glorificados diante dele. Em outras palavras, ele disse isso, vamos ser irrepreensíveis. Então ele falou de todas essas coisas. Ele explicou para as pessoas lerem, entenderem e crerem. Através de mergulharmos na doutrina da palavra de Deus, é através disso que Deus vai abrir o nosso entendimento para que nós possamos ser iluminados. Se não fosse assim, se vocês acham que Paulo ia perder tanto tempo escrevendo epístolas? Imagine se alguém lhe pedisse, olha, vai ter um estudo hoje,
talvez um estudo, se você é uma moça, talvez um estudo lá na faculdade, só para moças, não sei, ou na vizinhança, seja o que for. E alguém pede, olha, escreva alguma coisa aqui para você ler lá. Você talvez fosse se tremer, eu não quero não, é muito sério isso, né? Mas digamos que você colocasse no papel, você ia ter muito cuidado ao que você ia escrever. Aliás, aquilo que você ia escrever, uma explicação de o que é ser salvo, algo assim, você sabe que as pessoas iam digitar, iam colocar no WhatsApp aí, iam colocar nas redes sociais, muita gente ia ler, você ia se tremer, e você ia ter muito cuidado com o que você ia escrever. O que eu estou querendo dizer com isso? Que dá trabalho, não dá trabalho? Você escrever, olha, escreva aí um texto, uma lauda, uma página sobre o que é ser crente, o que é conversão. Você ia pensar muito no que escrever, e dá trabalho. Mesmo aquelas pessoas que estão acostumadas a escrever livros, não é fácil não. Eu tenho ouvido testemunho de pessoas que escrevem que digam, olha, às vezes é dificílimo você fazer uma página, porque você pensa em cada palavra que vai colocar lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Dá trabalho. E se dá trabalho para nós hoje, para Paulo e para os autores do Novo Testamento, ou mesmo para autores que não foram inspirados e escreveram cartas para outras pessoas, tiveram muito trabalho ao escrever essas cartas. Não foi fácil. Se dá trabalho hoje, muito mais naquela época. As pessoas escreviam num papiro, na tinta lá, geralmente contratavam alguém para escrever, chamado de amanuense. O que é isso? Um secretário que escrevia. Tinha toda a técnica. Hoje é muito fácil, a gente escreve aqui, não gostei dessa frase, deleta, fácil. Você fez um texto inteiro e quer acrescentar uma frase, vai lá para cima e acrescenta, tudo bem. Coloca isso num papel, num papiro, com tinta lá. Olha, é complicado. E tinha que saber desenhar um pouquinho, fazer a letra de uma forma bem legível. Né? Hoje você não precisa ter caligrafia boa, você digita, sai lá de qualquer jeito. A gente escolhe até a fonte que vai usar a letra. Mas lá, não, estava lá no papel. Se tivesse algum erro, perdeu o papiro. Né? E o trabalho todo. Enfim, o trabalho era grande. Além do trabalho de uma vez escrita a carta toda, é isso mesmo que eu quero escrever. Manda para as igrejas. Como era o serviço postal? Era fácil como hoje? Não. Ora o trabalho. Talvez semanas alguém andando ali naquelas estradas sem muito conforto, sem muitas condições para chegar no local que ia receber, talvez meses depois, aquela carta, um exemplar, ia ler em público na igreja, ou seja, nem cópias tinham por enquanto. Enfim, era muito trabalho. E por que Paulo e os outros autores do Novo Testamento se deram a esse trabalho tão grande? Por causa da importância de nós conhecermos essas doutrinas. Tudo isso que eu falei foi para a gente entender isso. A revelação da palavra de Deus é importantíssima. E é isso que Deus vai usar para nós crescermos nele e, através disso, ele operar o seu milagre, transformar a água da sua leitura em vinho da iluminação que vem dele. Ou seja, quer crescer no conhecimento do Senhor? Mergulhe fundo na palavra dele, se exponha e peça, como Paulo fez, que ele pediu com toda a confiança. Peça a Deus, Senhor, olha, o que eu tenho em ti eu nem entendo, mas eu quero entender mais, eu estou um pouco frustrado, Senhor, eu estou irrequieto, porque é grande demais, eu não estou conseguindo nem entender, me faz entender isso, Senhor. Peça a Ele e mergulhe fundo, e além disso, peça pelos outros, como Paulo fez, aqui ele estava pedindo pelos outros, ele entendia bem do assunto, ainda precisava mergulhar mais, claro, mas ele conhecia bem, pediu pelos outros. Enfim, já concluindo mesmo, irmãos, que nós cresçamos no conhecimento da salvação tão grandiosa que nós temos. Leiamos a palavra, ouçamos a palavra, vamos nos expor, orar uns pelos outros para que Deus conceda isso. É o mais importante que nós podemos pedir pelos outros, é isso. Tudo bem que peçamos outras coisas também, saúde, livramento de provação, aspecto financeiro, relacionamentos, não tem problema nós pedirmos por isso, mas o nosso foco maior, que nunca pode faltar, é esse. Peçamos isso pelos outros. E olha, quando nós fizermos isso, nós vamos crescer muito no conhecimento do Senhor. Essa nossa frustraçãozinha de não conhecer muito vai diminuir, vamos ficar mais satisfeitos. E os nossos pedidos, talvez na culto de oração, ou pedidos mesmo de uma maneira mais pessoal e informal, vão ser bem mais parecidos com o pedido de Paulo. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essas palavras, que tu tenha tocado corações em nosso meio através disso. Em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor.